Hoje, o nosso seminário vai abordar um conceito muito importante na modelagem de sistemas computacionais, o diagrama de máquina de estados. Nossa equipe é composta por 6 pessoas: eu, Pedro Henrique, o Vitor Adrião, o Rodrigo, o Neivison, a Gabriele e a Mariana. Antes de entrarmos no conteúdo, pensem em um elevador. Como ele sabe que, após pressionarmos um botão, deve abrir a porta no andar correto? Ou então, como um semáforo controla o fluxo de veículos automaticamente? Esses sistemas seguem um conjunto bem definido de regras e estados, que podem ser modelados por meio de uma máquina de estados finitos, FSM, Finite State Machine. Nosso objetivo hoje é explicar o que são máquinas de estados, como representá-las, onde são usadas e por que são tão úteis no desenvolvimento de software e sistemas embarcados. Vamos começar entendendo o conceito básico de uma máquina de estados. Conceitos fundamentais e tipos de FSM. Agora que já entendemos a importância do tema, vamos definir o que é uma máquina de estados finitos. Uma FSM é um modelo matemático que representa um sistema que pode estar em um de vários estados possíveis e mudar entre eles com base em um evento ou uma condição específica. Basicamente, ela tem 4 elementos principais: estados, as diferentes situações em que o sistema pode estar; transições, as mudanças de um estado para outro; eventos e entradas, os gatilhos que fazem o sistema mudar de um estado; e, por último, ações e saídas, o que acontece durante uma transição ou dentro de um estado. Existem 2 tipos principais de FSM: autônomo de Moore, as saídas dependem apenas do estado atual; autônomo de Mealy, as saídas dependem tanto do estado atual quanto da entrada recebida. Uma analogia simples para um FSM seria um sistema de autenticação. Ele pode estar nos estados de deslogado, autenticando e autenticado. Se as credenciais estiverem erradas, ele pode permanecer no estado de autenticação ou bloquear o acesso. Se estiverem corretas, ele muda para o estado de usuário autenticado. Terminando, agora vamos ver como essas FSM são representadas graficamente. Agora que entendemos os conceitos básicos, como podemos visualizar uma máquina de estado? A melhor forma é utilizando um diagrama de estados, que pode ser representado por meio da UML. Os elementos principais desse diagrama são estados, representado por círculos e retângulos com bordas arredondadas, com o nome dentro; as transições, que é representado por setas que indicam essa mudança de estados; o estado inicial, que é indicado por um círculo preto preenchido; e o estado final, que é indicado por um círculo duplo. Com esses elementos, conseguimos criar diagramas claros e eficientes, que ilustram como os sistemas podem evoluir ao longo do tempo. Esses diagramas ajudam a visualizar o fluxo entre os estados de maneira intuitiva, facilitando a compreensão das transações e das condições que causam essas mudanças. Ao aplicarmos essas representações em cenários do dia a dia, conseguimos entender melhor o comportamento de sistemas dinâmicos e identificar pontos críticos, onde ajustes ou melhorias podem ser feitos. Agora, vamos explorar como esses conceitos podem ser aplicados a exemplos práticos, para que possamos perceber como as máquinas de estado realmente funcionam em contextos reais. Bom, exemplos práticos. Vamos aprofundar os exemplos para entender melhor como máquinas de estado são aplicadas no dia a dia. Exemplo 1. Semáforo. Pense no trânsito de uma grande cidade. O semáforo funciona de maneira automática, seguindo um conjunto de regras bem definidas. Ele pode estar entre 3 estados: verde, mantém-se assim por um período específico; amarelo indica que o sinal está prestes a fechar; e vermelho, os veículos devem parar. As mudanças entre esses estados é determinado por um tempo ou sensores de fluxo de tráfego. Bom, já o exemplo 2, sistema de login. Um sistema de login típico passa pelos seguintes estados: deslogado, o usuário ainda não acessou a conta; autenticando, o sistema está verificando as credenciais; autenticado, o usuário tem acesso liberado;
bloqueado ocorreu após várias tentativas de falha. Esses exemplos ilustram como as máquinas de estados finitos, FMS, são fundamentais para modelar e controlar o comportamento de sistemas em diferentes contextos. No caso do semáforo, a máquina de estados organiza as transações entre os sinais de forma automatizada, seguindo regras bem definidas. No sistema de login, o AFSM gerencia os estados de acesso e validação de credenciais, garantindo um fluxo eficiente e seguro. Esses exemplos demonstram como o FSMS são essenciais para a lógica e o funcionamento de sistemas digitais, evidenciando sua aplicação prática em diversas áreas. Agora que a gente já entendeu como os diagramas de estados finitos eles funcionam, vamos ver onde eles são aplicados na prática. Dentre as diversas áreas de aplicação, vamos ter desenvolvimento de software, porque a máquina de estados finitos eles são amplamente usadas para definir o comportamento de interfaces gráficas, jogos e sistemas operacionais. Na área de rede de computadores, protocolos como TCP e IP são modelados como máquinas de estado. Na área de engenharia de automação, máquinas de estados finitos elas são fundamentais para controle de processos industriais. E por último, na área de inteligência artificial, chatbots e agentes inteligentes usam a máquina de estados finitos para decidir respostas e ações. Agora vamos falar dos benefícios. Dentre eles temos facilidade de manutenção. Com um diagrama claro, erros eles são mais fáceis de detectar. Teremos também maior previsibilidade, porque a máquina de estados finitos ela vai ajudar a evitar estados inesperados ou conflitos no sistema. Melhor comunicação, porque o diagrama de estados eles são intuitivos, eles vão facilitar muito na comunicação e no trabalho em equipe. A gente pode concluir que essa máquina de estados finitos ela vai ser uma ferramenta poderosa e versátil que é aplicada em diversas áreas da tecnologia. O seu uso ele vai proporcionar sistemas mais organizados, previsíveis e fáceis de manter. Além disso, os diagramas de estado eles vão melhorar a comunicação, tornando o desenvolvimento mais eficiente e assertivo. Com isso, vai ficar evidente a importância desse conceito na construção de soluções robustas e confiáveis. Ferramentas e conclusão. Para modelar máquinas de estados, podemos utilizar diversas ferramentas que facilitam a criação de diagramas visuais, como a Lucidchart, uma plataforma online colaborativa ideal para trabalhos em equipe, Draw.io, simples, gratuito e muito utilizado por estudantes. Está o UML, indicado para modelagem UML completa, Enterprise Architect, ferramenta robusta, amplamente usada no mercado para documentação técnica. Com essas ferramentas, conseguimos representar de forma clara e estruturada o funcionamento de sistemas baseados em FSMs. Conclusão. Ao longo do seminário, nós vimos que máquinas de estados finitas são fundamentais na modelagem de sistemas computacionais. Elas permitem representar e controlar transições de estado de maneira organizada, tornando sistemas mais previsíveis e fáceis de manter, seja no controle de semáforos em sistemas de login ou até em protocolos de rede. As FSMs desempenham um papel essencial na tecnologia. Esperamos que esse conteúdo tenha esclarecido sua importância e aplicações. Muito obrigado!